Paulo está falando aqui para Timóteo? Para começar, Paulo está alertando Timóteo a permanecer firme na fé. Se você começar a ler desde o começo, ele fala que vem à memória dele a fé que a avó de Timóteo tinha e que a mãe de Timóteo tinha e que era a fé que Paulo acreditava que Timóteo também tinha. E por causa dessa fé, Paulo orava por Timóteo na prisão. E ele vai falar aqui no texto que ele não se envergonha de testemunhar sobre o Senhor, sendo ele um prisioneiro na prisão. Ele não se envergonha de falar do Senhor na prisão. E fala mais para Timóteo aqui no versículo 12. Olha, cuja causa eu padeço, Timóteo. Também isso, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. De que depósito está falando aqui? Paulo está alertando Timóteo aqui. Paulo está ensinando Timóteo a ensinar a igreja a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus. Paulo tinha um algo especial com Deus. Deus falava direto com Paulo. E Paulo passava para os pastores e ensinava aos pastores a ensinar a igreja como perseverar na fé. E uma das coisas que Paulo está falando, pedindo para Timóteo ensinar a igreja para perseverar na fé, é ter depósito com Deus. Você tem depósito com Deus? Feche os seus olhos, faça uma reflexão bem rápida. Você tem depósito com Deus? Ou você ultimamente só está reclamando, murmurando, como o povo que estava lá no deserto, que a Débora pregou outro dia? Que Deus mostrou a terra prometida. Está vendo aquilo ali? Ali é a terra prometida. Às vezes Deus está falando para mim, para você, está vendo ali, ó? Aquela ali é a sua promessa, ó. Mas você não vai alcançar, porque só sabe murmurar. Não sabe agradecer nada que tem. Não sabe falar mal. Que depósito que nós temos feito aos pés do Senhor? O que nós temos feito pelo Senhor? Eu falo, irmãos, isso. Eu vou falar de depósito com Deus. Eu não tinha depósito com Deus, porque outrora eu não conhecia Jesus. Mas a Bíblia me ensina que depois que eu levantei minha mão e entreguei minha vida para Jesus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho a oportunidade de ter uma nova história, escrever uma nova fase da minha vida com Cristo. E durante a escrita dessa nova fase, aí sim eu começo a fazer meu depósito. E nesse momento o Senhor começa a contar os meus depósitos. Por que depósito, missionária? Porque vai ter dia que eu não vou conseguir orar. Vai ter dia que eu não vou conseguir falar com Deus. Vai ter dia que eu não vou conseguir ler Bíblia. Vai ter dia que eu não vou conseguir vir para a igreja. Vai ter dia que eu não vou conseguir falar de Deus. Vai ter dia que eu não vou conseguir nem chorar de tão seca que eu vou estar. Mas quando chegar esse dia, Deus vai se lembrar que houve um tempo em que existia dentro de mim e de você o primeiro amor. E a gente não cessava de orar, de louvar, de cantar, de adorar, de jejuar e de falar com Deus. É deste depósito que eu estou falando. Porque caso você que entrou aqui nesta noite não saiba, e eu sei que todos que estão aqui sabem,
Eu estou aqui hoje para te falar das boas novas de Jesus. Jesus disse que aonde Ele estivesse, Ele queria que eu e você estivesse também. E que ninguém ia vir para o Pai se Ele não o trouxesse. Então eu e você estamos aqui hoje. Não é porque nós somos melhor do que ninguém. Não é porque nós somos mais fortes do que ninguém. Não é porque nós somos super-homem nem Mulher Maravilha de Jesus. É porque o Senhor Jesus viu em mim, em você, algo especial que o mundo lá fora não viu. Que o mundo lá fora só sabe apontar. Você sai lá fora, você vai ver as pessoas dizer, lá vai fulano, ó o crente. Vai pôr a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja lá. Mas eu vi ele fumando. Eu vi ele bebendo. Eu vi ele fazendo tal coisa. Nós dessa congregação temos um pastor que é abençoado por Deus, o qual o Senhor incumbiu de uma coisa muito importante nessa terra: ensinar a palavra de Deus. E a única coisa que ele pede, o nosso pastor pede para mim, como esposa e como ovelha do aprisco, e para você, como ovelha do aprisco, e os ministros, ele pede, me conte a verdade. Porque o dia que alguém vier falar para mim, eu vi a sua ovelha postando no status que estava fazendo tal coisa, ele vai virar e falar, mas eu conheço a minha ovelha, a ovelha do meu aprisco. Mas o que nós temos depositado dentro da igreja de Deus? Mentiras, falsidades. Viemos na igreja de Deus, adoramos, aleluia, glória a Deus. Chegamos em casa, você viu a irmã? A irmã passou por mim e falou, nem paz do Senhor. Você viu a irmã que, nossa, que irmã orgulhosa. Você viu a irmã que é de alcinha? Você viu? As pessoas estão vindo na casa de Deus escarnecer o nome do Senhor. Fazer com que as pessoas se sintam envergonhadas de servir a Deus. E Paulo está falando para Timóteo, eu não me envergonho de quem eu sou. Não me envergonho de ser um preso e estar pregando na prisão. Porque eu sei em quem eu tenho crido e em quem eu tenho feito o meu depósito. Eu sei quem é o meu Pai. Eu e você sabem quem é o nosso Pai. Nós somos um povo que é temido lá fora. A Bíblia diz que o diabo, até o diabo, quando ouve a voz de Deus, treme. Ele crê que treme. Crê que estremece, né? Não, algumas Bíblias vão dizer. E nós que estamos na casa de Deus, sabemos que temos um Deus poderoso como esse. E não fazemos nada, para que as pessoas lá fora saibam que eu sirvo esse Deus poderoso. Eu acredito num Deus que ressuscitou o morto. Eu acredito em um Deus que minha mãe disse que eu não servia mais para nada. E ela me abandonou numa cadeia. Minha mãe. E a Bíblia diz que ainda que uma mãe, porque o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, ainda que uma mãe esqueça o seu filho, todavia o Senhor não te esquece. E não me esquece. E minha mãe disse que eu não tinha jeito. E hoje eu estou aqui para dizer para você que não tinha jeito só para mim, tem jeito para você também. Missionária, mas o que eu tenho que fazer? Mudança. Mudar é fácil? Não. Você tem que fazer tudo novo. É novos amigos, nova vida.
reconhecer que eu estou servindo um Deus poderoso, aonde eu posso fazer um depósito e depositar nele todas as minhas dores, as minhas frustrações, as minhas aflições, as minhas dores. Eu posso depositar nele todas as minhas tristezas, as minhas angústias. Eu posso depositar nele tudo que o mundo lá fora faz de mal para mim. E ele é fiel para me guardar, para me sustentar e para me fazer passar por isso tudo de cabeça erguida e dizer: essa daí é minha filha. Você pode fazer o que você quiser com ela, inimigo. Você pode fazer o que você quiser, mas ela tem a marca da promessa, ele tem a marca da promessa. Ele é especial, ele é um vaso escolhido. E ainda que todo mundo diga lá fora: você não serve para nada. Ainda que a sua mãe diga: você não serve para nada. Ainda que o seu pai diga: você não serve para nada. Saiba que lá do céu o Senhor diz: essa daí para mim é valiosa, esse daí para mim é valioso. E outrora eu estava no mundo, por isso que eu pedi para a Débora gravar, que eu quero gravar um pequeno testemunho do Senhor. Quem quiser conferir, confira aí, lá no livro de Ezequiel, capítulo 7, no versículo 23, vai dizer de uma oportunidade que o Senhor dá para mim e para você. Ezequiel 7, 23 vai dizer assim: faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crime de sangue, e a cidade está cheia de violência. Nossa cidade está cheia de violência? Está cheia de crime de sangue? Faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crime de sangue, a cidade está cheia de violência. E eu farei vir os piores entre as nações, e possuirão as suas casas lá, ou seja, as celas. E farei lá, neste lugar, cessar a arrogância do valente, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição e eles buscarão a paz, mas não vai haver nenhuma. Tem gente que diz assim, ó: a cadeia foi feita pelo diabo. Não. Deus mandou fazer cadeia para dar uma chance para a humanidade. E hoje eu tive a oportunidade de falar com um rapaz, várias pessoas. Eu sempre tenho, que eu tenho a oportunidade, como diz o meu marido, eu falo até com a árvore. Se ela não tivesse, se eu não estiver vendo que ela está se mexendo, eu falo com ela também. E eu tive a oportunidade de dizer para um rapaz que ele foi expulso de uma igreja, não deixaram ele entrar para assistir um culto porque ele tem uma tatuagem. Porque outrora ele era um traficante, ele decidiu parar de traficar e quis ir para a igreja. E chegou na igreja, as pessoas começaram a rotular ele e deixaram ele de canto. E eu e meu esposo também passamos por isso. Certa feita, meu esposo estava sozinho, solteiro, numa grande congregação na Nazaré. E o pastor falava para ele: Deus tem uma grande obra na sua vida, irmão. Ele falou: mas eu não posso fazer obra sozinha, pastor. Sozinho. Eu preciso de uma esposa. E o pastor disse: vai orando a Deus. E o meu esposo fez uma pergunta para ele assim: se eu por um acaso dissesse para o senhor agora que eu estou apaixonado pela sua filha, e a sua filha dissesse que está apaixonado por mim, pastor, o senhor deixaria a gente se casar? Meu marido não serviu mais para a igreja. Sabe por quê? Porque é bonito falar no microfone.
Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Viver isso na carne. Tem que viver na carne. O pastor não queria que a filha dele se casasse com esse presidiário. Aí meu esposo foi lá em Timo. Quem já leu a história de Sansão sabe do que eu estou falando. Buscar uma esposa que é essa que está falando com vocês aqui agora, que eu também passei por uma prisão. E quando eu cheguei na igreja, eu tinha 2 trocas de roupa. E eu falei com esse rapaz hoje: não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja que esteja pregando a palavra de Deus. Porque Jesus nunca deixou de falar com a pessoa por causa das vestimentas dela. Aliás, você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e em nenhum momento Deus está falando da roupa de ninguém, nem do modo de se vestir, nem da maneira de se comportar de ninguém. Pelo contrário, o tempo todo Ele está dizendo: para você tem jeito, para ela tem jeito, para ele tem jeito, para todos vocês tem jeito. Eu estou chamando, vem a mim, eu sou a salvação. Eu mudo a sua vida, eu mudo a sua história. Deus protegeu o povo dele a vida toda, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento deu seu único filho para morrer uma morte terrível, para que o véu fosse rasgado e para que eu e você possamos ter direto contato com Deus e possa falar diretamente com Ele. Mas as igrejas agora estão pregando um monte de mulher maravilha e homem, super-homem de Deus nos altares, trazendo fogo estranho para o altar do Senhor e dizendo, escolhendo quem é que pode, quem é que não pode entrar na igreja. Lá na sua casa você escolhe quem você convida para entrar. Nessa porta aí, ninguém pode escolher quem pode entrar. Vai entrar todo mundo que Deus enviar. E se vier um pedófilo, um estuprador, e se vier um noia da Cracolândia, um bebu, uma prostituta, seja lá o que for, vai entrar por essas portas, vai ser abraçado, vai ser recebido e vai ouvir a palavra. E vai ouvir que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Porque eu fui uma pessoa que outrora as mulheres casadas aqui jamais deixariam eu conversar com seus maridos. Viu? Eu fui uma pessoa que eu bebia até cair. E até hoje, graças a Deus, mesmo depois de transformada, eu nunca soube como eu cheguei em casa de tanto que eu bebi. Mas Deus me libertou. E enquanto teve fôlego de vida, o projeto de Deus estava em ação. Mas Ele nunca conseguiu falar comigo lá fora no mundão. Porque sempre tinha um amigo para me convidar para ir numa festa, nunca para ir na igreja. Sempre tinha alguém para convidar eu para ir em qualquer outro lugar, menos na igreja. E aí o Senhor um dia me levou para o cativeiro. E lá na Babilônia eu conheci Deus. Mas não o Deus que os outros pregam lá fora, um Deus maldoso, que castiga. Olha, se você não der tudo que você tem, você vai morrer, seu filho vai morrer, pode acontecer isso na sua vida. Mentira! Não vai acontecer nada. Deus não faz barganha com ninguém. Ele não quer nada que é seu, Ele quer você. Ele chamou você aqui porque Ele te quer, Ele te ama. E Ele está dizendo nessa noite para você, você tem chance, você tem oportunidade. Muda o seu comportamento. Muda de atitude. Missionário é fácil? Não. Não. Até hoje eu tenho que ouvir os crentes
Cristão não, porque cristão não faz isso não. Mas eu tenho que ouvir os crentes dizer, mas ela não é uma ex-presidiária, agora missionária? Será que o que ela está falando é de Deus? Faça como o povo de Beré, consulte a Bíblia. Ezequiel 7,23, não foi Deus que mandou fazer uma cadeia para colocar as pessoas para fazer cessar a arrogância do valente? Então você que se acha muito, acha que está no super, no auge, saiba que Deus tem um lugar que vai cessar a sua arrogância, porque lá Ele fez cessar a minha, porque eu me achava tal, ganhava bem, tinha um bom emprego, bons namorados, boa vida. Quando é que eu ia ouvir Deus falar comigo? Nunca. Mas aí um dia eu arrumei um namorado que era um traficante. Ele só conversava comigo no telefone. Aí ele pediu para mim dar um recado para uma pessoa. Deixa isso aí, viu, trabalho? O recado era bem simples. Você aí que acha que não é nada fazer as coisas, fazer um favorzinho para a pessoa, ele disse assim para mim: olha, vai lá em Limeira, eu morava em Hortolândia, e dê um recado para a Cristiane, diga para ela que o primo dela disse que se ela não trouxer o bolo de chocolate recheado que ele pediu para ela no próxima semana, ele vai ficar muito bravo com ela e ela não precisa nem vir visitar ele. Aí a esperta, a inteligente, o que fez? O que é pedir um bolo de chocolate? Você não quer que eu faça o bolo de chocolate? Ele falou: não, não é para mim o bolo, é para o fulano. Fui lá em Limeira dar um recado para a moça. Quando chegou lá, eu cheguei para dar o recado para ela, eu atravessei a rua e vi que a moça da padaria ficou olhando para mim. Eu olhei para a moça e ela ficou assim, parada assim, no balcão, olhando para mim. A hora que eu cruzei o muro aqui, eu estava indo aqui, ó. Aí eu olhei e vi a moça da padaria aqui, ó. Ela olhou bem fixo assim para mim e eu olhei para ela assim. A hora que eu virei o muro aqui, que a rua da casa da moça era aqui, ó. Estava assim de polícia, para prender a moça. Já estava 2 anos esperando essa chance para prender ela. Aí eu cheguei, inocente, achando que não estava fazendo nada demais. Entrei dentro da casa, aquele monte de polícia vasculhando a casa, quebrando a casa da mulher todinha. Aí eu falei: mas o que é que está acontecendo? Aí o policial falou: a senhora é quem? Eu falei assim: eu sou a fulana, não tinha nada a ver. Sou a Heloísa. O que a senhora veio fazer aqui? Eu vim dar um recado para ela. Eu fui visitar meu namorado e ele pediu para eu dar um recado para ela. Ah, super inteligente, né? A polícia falou assim: então vai embora. Falou para mim: vai embora, sai daqui. A hora que eu virei as costas para ir embora, você sabe o que foi que essa moça fez? Mas vocês estão mandando ela embora, ela é a mulher do fulano de tal, assim, sabe? A polícia, me algemou e me levou para Disney de Limeira. Um recado. Sabe o que era o recado? Era trabalhar em casa de droga. Mas a esperta, apaixonada, lá na Disney de Limeira,
sua namorada é fulana? Eu falei, é. Diz que quem diz a verdade não merece castigo. Eu falei, mas você namora fulano? Namora. 16 anos a justiça deu para mim por associação à facção criminosa. Por causa de um pecado, por causa de um namorado, por causa de paixão, por causa de amor.